E aí você pode pensar, Deus, eu tô morrendo nesse processo. E Deus vai dizer, mas eu coloco você nele porque você é a única pessoa que vai aguentar. E depois você vai testemunhar e outras pessoas vão estar passando talvez por coisas menores. E aí você, quando contar esse testemunho, a pessoa vai falar, Deus. Sabe aquele momento que você continua crendo que Deus ele é fiel pra fazer, que ele, tipo assim, você não deixou de ser crente, mas você perdeu a esperança, você cansou de esperar, cansou de ter esperança, cansou de pensar que, tipo assim, você já se esforçou tanto pra crer que aquilo vai dar certo e parece que aquilo nunca dá certo. Então, esse é o tema de hoje, que muitas vezes Deus ele faz as coisas da forma que a gente não espera. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, esse é meu canal. Curte esse vídeo e se inscreve no canal, por favor. Eu tava lendo aqui a ressurreição de Lázaro, em João 11. Sabe aquele ponto que a gente chega que parece que Deus tá atrasado? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando Lázaro morreu, Jesus ainda recebeu uma carta e sabia que ele estava vivo, porque a carta chegou para ele dizendo que ele estava doente. Diz assim que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus, que Jesus amava eles. E aí a gente vê que, assim, a primeira vez que a gente vê falar sobre Maria e Marta é lá em Lucas, capítulo 10, se não me engano. Lucas, capítulo 10, versículo 38, que fala, né, de Marta e Maria, daí Marta tá na cozinha e Maria tá ali nos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, e a Marta chega pra ela e fala assim, Maria, e aí, minha querida, vamos me ajudar? Porque eu tô fazendo as coisas aqui, né? E aí Jesus fala pra ela, Marta, faz que nem Maria e vem aqui me escutar, né? Então, assim, ela chega, Jesus tá falando assim pra ela, você tá tão ocupada com as coisas, do que você tá vendo que você tem que fazer, que você se perde no momento de escutar. Quando, eu acho que isso, assim, a gente poderia colocar hoje, quando a gente tá no culto e tá no momento da palavra, e a gente se distrai, a gente sai pra tomar água, pra ir ao banheiro, mexe no celular, vai querer brincar ou cuidar das crianças. Então, nesse momento, eu acho que seria mais ou menos isso, nessa fase, né? Mas aqui a gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. E uma coisa que eu achei muito interessante é a forma como Maria e Marta se relacionavam com Jesus. Você vê que eles eram muito próximos, que eles eram amigos íntimos. E a Bíblia diz assim, no capítulo 11, no versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia, com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. E diz claramente na palavra que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Você vê que Jesus ouviu que Lázaro estava doente, Jesus amava Lázaro, Maria e Marta, e ele ainda assim ficou 2 dias naquele lugar. Porque Jesus já falou aqui, só que Marta e Maria não sabiam disso. Elas estavam lá, junto com o irmão. E Jesus falou, a doença aconteceu para a glória de Deus, para o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Então você vê que nisso tinha um propósito, só que ninguém que estava lá ia entender isso. Tipo assim, a esperança delas era que Jesus viesse, né? Naquele momento que ele estava doente, nem que ele estivesse por um fio. Elas queriam crer que Jesus ia chegar a tempo de... Ele tá muito mal, ele tá quase morrendo, mas Jesus vai vir. E aí a gente se coloca nessa posição. Deus, eu quero isso agora, eu preciso disso aqui agora, eu preciso que aconteça assim, dessa maneira. E aí Deus não vem, Deus não faz, Deus fica no silêncio. E você fica ali, com aquela coisa, né? Deus, por que isso tá acontecendo? Eu sei porque eu sou assim, tô falando porque todo mundo é assim.
A gente sempre quer que Deus chegue no momento que a gente espera, que a gente quer. E aí, um pouquinho ali mais pra frente, você vê a relação de intimidade que Marta e Maria tinham com Jesus. Porque primeiro vem Marta, que tá escrito assim no versículo 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Então você vê que Marta chegou, ela foi atrás de Jesus, né? Quando ela ouviu, Jesus tá vindo. Então eu vou até lá para falar com ele. Só que a primeira coisa que ela fala não é uma saudação, não é oi Jesus. Não. A primeira coisa que ela faz é confrontar ele. É tipo assim, eu sei quem você é, mas você não veio na hora que eu queria que você viesse. Se você tivesse vindo quando ele ainda estava doente, ele não teria morrido. E eu fico imaginando assim a frustração dela, a indignação dela e a tristeza, né? De saber que Jesus podia fazer se ele estivesse lá e ele não estava. Ele não foi. E aí ela chega, a primeira coisa que ela fala é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz assim: se o Senhor tivesse me dado isso agora, eu não estaria passando por isso. Se o Senhor não tivesse enrolado para fazer tal coisa, as coisas não estariam assim. Só que isso é de acordo com a visão dela, do que ela achava que o irmão dela precisava, que ela precisava, que a família dela precisava, porque ela queria que o irmão dela continuasse vivo, claro, quem não gostaria? Se fosse qualquer pessoa da nossa família, como que a gente não ia querer, não é mesmo? E aí Jesus respondeu assim para ela: seu irmão vai ressuscitar. E você vê que Jesus foi muito direto com ela. Jesus não deu desculpa, Jesus não deu justificativa, tipo, eu demorei porque aconteceu alguma coisa, porque eu tive que fazer um milagre em tal lugar, as pessoas me seguem. Não! Jesus não deu nenhuma desculpa. Ele foi reto e direto, ele falou assim: seu irmão vai ressuscitar. Tipo assim, eu vim aqui justamente para fazer algo que você não espera. Eu vim aqui para fazer muito mais daquilo que você acha que eu posso fazer. E você vê o tamanho da intimidade que ela tinha com ele, a ponto de chegar e já confrontar ele. E eu acho engraçado porque ela diz assim, daí Jesus falou: eu vim aqui para ressuscitar ele. Só que olha o que Marta responde para ele: sim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então assim, ela já tinha escutado das promessas, ela já sabia das coisas. Então ela falava assim: Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar. Só que na cabeça dela nunca que ia ser agora. Tipo, eu sei quem você é. Eu sei que você tem um poder pra fazer. Mas não vai ser agora. E aí, diz que depois, né, mais um pouco, diz que Marta voltou pra casa, depois desse diálogo, né? Ela voltou pra casa e chamou Maria. E disse que Jesus, o mestre, está aqui e quer ver você. Maria se levantou e de imediato foi até ele. E você vê que Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas estavam na casa, viram Maria sair apressadamente. Imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Porque você vê, todo lugar que Jesus ia, as pessoas vinham em multidão atrás dele, para buscar milagre, para buscar resposta, para, muitas coisas acontecerem. Então, Jesus ficou do lado de fora da cidade. E eu imagino que a notícia de que Jesus estava vindo tenha chegado só para Marta e Maria, né? Porque elas estavam em casa e Marta saiu para se encontrar com Jesus. E depois Marta voltou para casa e ela foi avisar Maria que Jesus estava esperando por ela. Só que você vê que o povo foi atrás de Maria depois que ela saiu de casa, porque acharam que ela ia chorar, ou seja, o povo em si não sabia que Jesus estava ali, porque eles soubessem, eles já tinham ido há muito tempo atrás dele. Então, aí diz assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria também falou a mesma coisa que Marta, só que primeiro ela viu Jesus, ela caiu nos pés dele, como dizendo assim: o Senhor era a minha esperança, por que o Senhor não chegou antes? Você vê que o tipo de confronto que Marta e Maria têm com Jesus é diferente. Porque aí logo em seguida já fala assim: ela caiu aos seus pés. Então eu imagino que Maria já estava toda chorosa, né? Porque
Quando eu imagino assim, Marta é aquela pessoa mais racional, tipo, tinha que ser assim, tem que ser assim, tem que fazer isso. Eu imagino assim, Marta uma pessoa mais racional e Maria uma pessoa mais sentimental, mais chorosa, tudo, né? Então, no versículo 33 diz assim: Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. E aí ele perguntou: Onde vocês o colocaram? Perguntou. No caso, o corpo de Lázaro, né? Eles responderam: Senhor, venha e veja. E no versículo 35, o versículo mais curto da Bíblia, diz assim: Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Então você vê que a expectativa de todo mundo ali, tanto que falaram, Jesus curou uma pessoa, como que ele não chegou antes para impedir que isso acontecesse? Porque Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, a questão da ressurreição aqui, tipo, ninguém acreditava mais que isso seria possível. Até porque pela lei dos judeus tinha uma regra, tipo assim, dizendo que uma pessoa poderia ressuscitar até 3 dias. E era aqui que estava a questão do milagre, porque ninguém estava esperando que isso pudesse acontecer. Tanto que você vê que a esperança de todos eles era: se você tivesse vindo antes, se você tivesse estado aqui antes, porque todo mundo ali sabia que Jesus tinha o poder de curar. Assim como você também sabe que Deus ele tem o poder de fazer. Ele pode fazer. Mas muitas vezes a gente fica tão atrelado aos problemas, às coisas que, tipo, eu preciso disso agora, eu quero que aconteça dessa maneira, porque você vê que aqui elas estavam trazendo o método para Jesus. Por que você não veio antes? Maria chegou e falou a mesma coisa para Jesus. Só que antes disso, ela caiu aos pés dele e eu imagino que ela tenha começado a chorar ali. E foi nesse momento, porque diz assim, quando Jesus viu Maria chorar. E aí, logo em seguida diz que Jesus chorou. Então, ele se compadeceu do povo que estava ali chorando em lágrimas. E Maria disse a mesma coisa que Marta, só que a impressão que dá é que Marta ela veio como uma forma de confronto, de tipo assim, por que é que o Senhor não veio antes? Mas é engraçado porque ela continuou crendo que o Senhor tem poder para fazer. Porque ela falou assim: Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. É como se ela estivesse dizendo assim: Você pode tudo, mas eu não posso nada. E a minha esperança estava que você tivesse vindo antes. E muitas vezes a gente é assim, porque a gente é ansioso, a gente é impaciente. E eu digo isso por mim mesma, tá? E a gente quer que as coisas sejam dessa maneira, assim. E aí, às vezes, a gente até fala pro Senhor o caminho, tipo, Deus, mas olha, Senhor, faz desse jeito, porque esse é o melhor jeito. E é aí que tá a nossa desesperança, é aí que tá o nosso cansaço, é aí que tá aquela, sabe, você sabe que Deus pode fazer, ele não faz. E aí a gente fica com aquela angústia, mas muitas vezes é porque esses 2 dias aqui, Lázaro ainda estava vivo. E tanto que Jesus falou que a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus. Ou seja, a doença foi para a glória de Deus. Então, o deserto que a gente está passando é para a glória de Deus. E muitas vezes Deus vai colocar a gente em situações que Ele não vai colocar outra pessoa. E aí você pode pensar: Deus, eu estou morrendo nesse processo. E Deus vai dizer: mas eu coloco você nele porque você é a única pessoa que vai aguentar. E depois você vai testemunhar e outras pessoas vão estar passando talvez por coisas menores. E aí você, quando contar esse testemunho, a pessoa vai falar: Deus é Deus. Só que isso dói, isso vai doendo, porque imagina, elas estavam de luto, porque elas falaram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então elas estavam de luto. E muitas vezes a nossa dor tá aí, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso jeito, no nosso tempo, e Deus fala: aguenta mais um pouco. Esse aguenta mais um pouco é esses 2 dias que Jesus sabia que Lázaro estava doente e ainda assim esperou para ir até lá. E esse foi o questionamento de todos, tipo, por que o Senhor não estava aqui antes? A questão não é que ele não tá vendo, que ele não tá ouvindo, que ele não sabe o que você tá passando.
mas ele tá ali porque a gente espera que as coisas aconteçam daquela maneira lá, eu quero isso desse jeito, mas Deus ele tem o melhor para fazer. Porque Jesus poderia ter vindo antes e ter curado ele, mas se tivesse acontecido só isso, todos aqueles que estavam ali nunca iam crer que Jesus tinha poder para ressuscitar. Porque depois diz assim: Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Então é tipo assim, o corpo dele já tá podre. Como que vai... O que adianta agora? Porque até então, né, Jesus foi lá para ver o corpo. E Jesus falou, vou ressuscitar. Só que Marta entendeu o quê? Era no último dia, com todos os outros. Não foi isso que Jesus estava falando. E disse assim, Jesus respondeu, eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Você vê que a primeira coisa que Jesus fez foi agradecer a Deus. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. E aí logo em seguida você vê que, no versículo 45, muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Então você vê que, na verdade, não era só sobre Lázaro, não era só sobre Marta, não era só sobre Maria, mas era sobre todos aqueles que estavam naquele contexto. Por quê? Que nem eu disse, Jesus estava fora da cidade. Ninguém sabia que ele estava ali. A partir do momento que a Maria foi lá, no túmulo, porque na verdade que Maria foi se encontrar com Jesus, as pessoas viram ele ali. E aí, o testemunho de Jesus já estava rolando por aí, né? As pessoas já sabiam, porque Jesus ficava na casa deles. Só que a partir do momento que isso aconteceu, não é tipo, ele curou uma pessoa doente. Porque, tanto que diz aqui, né? Este homem curou um cego. Então, se ele tivesse curado Lázaro enquanto ele ainda estava doente, ia ser só mais uma coisa, mas Jesus ressuscitou um morto depois de 4 dias. Tá vendo aí o milagre? Tá vendo aí uma coisa que não se espera? Tá vendo aí uma coisa que, tipo assim, cara... A Marta falou que ele já tava com cheiro ruim. Então, como você vai acreditar que um corpo que já tá apodrecendo, que já tá, né... Vai voltar e... Vai estar, tipo, que nem eu tô falando aqui, assim... Entende? A gente é muito da expectativa daquilo que a gente quer, mas Deus nem sempre vai fazer dessa maneira. Mas Ele é Deus, Ele continua fazendo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima para mais.